Nós, pastores itinerantes, também locais, nós estamos incentivando muito a igreja. Por quê? Porque as reuniões, elas são importantes para nós no mundo que nós vivemos. Nós estamos nos tempos do fim. E é importante valorizar a nossa presença nas reuniões. A nossa igreja é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é aqui que encontramos com todos esses santos poderosos da glória celestial. É aqui que nós buscamos a bênção deles e a bênção também para as pessoas que nós amamos, que não são apostólicos. É como o irmão Aldo ele sempre falava, nós não podemos obrigá-los a vir na igreja, mas podemos ajudá-los através de nossa oração. Ele sempre falava isso. E é muito importante a presença dos irmãos. Muitos de nós temos familiares que não é da igreja. Nós não podemos arrastá-los para vir, mas podemos ajudá-los. Santa avó, ajuda meu filho, ajuda minha mãe, eles não são da igreja. A Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, Jesus, Maria Santíssima, vai ouvir o seu clamor, aquilo que pede. Aqui está, em um dos boletins que o irmão Aldo muitas vezes colocou, ele disse assim, a Santa Avó Rosa, quando estava fisicamente entre nós, ela foi um grande exemplo de lealdade, fidelidade aos propósitos de nossas reuniões. Mesmo enfrentando dificuldades de locomoção, nunca deixava de comparecer e ainda afirmava aos membros da direção, ou seja, ao bispo, à missionária, quero permanecer, ela falava a eles, no meio do meu povo. Nós precisamos ir à igreja para buscar saúde. Jesus recompensa o nosso esforço e a nossa dedicação. Ela sempre falava isso. E uma das palavras que eu falo muito nas reuniões, as palavras que ela andava ali, ela falava assim, meus filhos, vamos à igreja buscar mais fé e também saúde. Ela falava isso constantemente. Então, amados irmãos, não faltem as reuniões da igreja, há os motivos justos, sim. Criança pequena, às vezes está acamado, não pode vir, mora longe, às vezes muita idade, não tem quem traga. São justificativas. Mas tem oportunidade, eu vou para a minha igreja. Eu não vou faltar reunião. Não vou faltar reunião. Minha mãe não era da igreja. Sabe o que ela falava? Filho, o que você vai fazer agora? Mãe, eu vou tomar banho, jantar e vou dormir. Filho, não é quinta-feira hoje? Minha mãe não era da igreja. Hoje não é reunião de oração na igreja que você vai? Sim, mãe. Então você se arruma e vai. Quando você voltar, a comida vai estar tudo prontinha para você. Você tem que valorizar, filho, onde você vai. Você vai buscar alimento. Então, é na igreja que nós buscamos essa unção poderosa, como essa de oração, a unção do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos enfrentar as lutas e vencer. Todo mundo tem luta. O irmão Aldo falava assim, todo mundo tem luta. Todos nós enfrentamos luta.
Ele falava, é pequena, média, enormes, mas é através de nossas lutas que nós ganhamos nossas vitórias. Eu apresento a todos a minha saudação e desejando a todos essa bênção tão preciosa do nosso Deus Pai, a bênção de Jesus, nosso Senhor, a bênção de nossa querida Mãe, Virgem Maria Santíssima, a bênção da Santa Vó Rosa e a bênção do nosso amado e querido Profeta e Santo Irmão Aldo. Essas bênçãos tão preciosas para nós, que Ele sempre mandava nós transmitir. Convido, por gentileza, os que estão assentados para se colocarem em pé. Agora nós vamos iniciar cantando esse lindo hino de nossa igreja, Igreja Forte, número 1. Todos em sentido de oração, momentos de podermos agradecer a Deus pela oportunidade que nós temos. Glorioso Deus, querido e amado Pai, lembramos deste dia o martírio e a crucificação do seu amado Filho. Mas agradecemos a Ele porque Ele deu a vida dele por nós. Ele deu a vida para que nós tenhamos esta oportunidade que nós temos hoje. Ele deu a oportunidade para participarmos do corpo e do sangue dele. E também para colocar em prática os ensinos que ele deixou. Nós agradecemos a ele e a sua querida mãe, porque nos deu uma oportunidade de reviver espiritualmente e materialmente através de uma santa poderosa, de um santo, que à frente de nossa igreja tudo faz por nós. O que ela cobra de nós? Sim. O que ele cobra de nós? Sim. Obediência, amor, consagração. Como assim seu amado Filho sempre exigiu obediência. E a disciplina e a doutrina são pontos importantes para vencermos neste mundo. E ao iniciar nossa reunião, é claro que o nosso agradecimento não somente, Pai, vai ao seu amado Filho Jesus, também à nossa querida Mãe, Virgem Maria, a Santa Vó Rosa e o nosso santo e querido Profeta Irmão Aldo. Vamos iniciar nossa reunião de oração. Honra e glória sejam dados, Pai, a seu santíssimo nome e a todo poder celestial, anjos e santos poderosos que estão presentes em nossas reuniões. Amém. Vamos cantar o hino Adoração ao Espírito Santo e o seu Consolador, número 180. Adore
ao Espírito Santo do Pai e a Santa Rosa, seu Consolador. Nossa gratidão e amor
Primeiramente, agradecer mais uma vez, né? Como é importante a presença dos irmãos. Olha o brilho extraordinário que dá aos momentos que nós atravessamos. Esses santos, eles descem dos céus para estar junto de nós. Olha a presença como é valiosa. Agradeço também aos nossos queridos internautas que vão nos ver, que é uma gravação, depois será lançado. Convido, faça um convite. Esse convite é para que venham conhecer a Igreja Apostólica da Santa Vó Rosa, do Santo Profeta Irmão Aldo. Eu sempre falo, serão muito bem recebidos em nosso meio. Receberá o carinho de todo este povo. E completando com esse carinho, a Santa Vó Rosa do Santo Irmão Aldo vai envolvê-los com o seu poder divino extraordinário. Com certeza conhecerá a nossa igreja e sentirá esse calor humano desse povo maravilhoso, povo da Santa Vó Rosa, do Santo Profeta Irmão Aldo. Amados irmãos, a doutrina de Jesus e de Maria Santíssima e da Santa Vó Rosa. Quando falamos de doutrina, falamos de obediência a Deus, amor a Deus. O que nós fazemos, buscamos a Deus. Assim, nosso proceder deve ser constante em nossa vida, como fazia esses santos. Os irmãos sabem disso, que os santos poderosos que vieram a este mundo, eles faziam e cumpriam fielmente a obediência a Deus, que é a doutrina. E o que eles faziam? Colocava os mandamentos de Deus para que eles pudessem obedecer a Deus em tudo, na obediência, no amor, na consagração e na dedicação. Pudesse haver a luta que fosse, mas eles ponhavam esse mandamento em primeiro lugar, da obediência ao nosso soberano Pai, o nosso Criador. Assim foi os apóstolos, os profetas. Jesus, quando veio a esta terra, a obediência ao Pai era imensa. E ele era filho de Deus. E constantemente em suas palavras ele colocava o nome do seu Pai. Os irmãos sabem disso. Vamos dar um exemplo. O Pai Nosso. Quando ele começou a pedir ao seu Pai, a primeira coisa que ele levou ao Pai, Pai Nosso que estás no céu. Ele pedia a Deus, o seu nome seja glorificado, Pai. Assim na terra, por todo o povo que te ama, e no céu, por todos os santos e anjos da glória celestial. Eles plantaram e colheram esta obediência ao nosso Pai. Então, a Santa Vó Rosa, ela fazia tudo à vontade de Deus, de Jesus, da Virgem Maria. E o Santo Irmão Aldo, na época que ele estava entre nós, quando ele nos liberava, ele falava assim: em todas as reuniões, coloque o nome de Deus em primeiro lugar, porque o Deus é soberano de todas as coisas. Assim fazia a Santa Vó Rosa, assim fazia ele, Santo Irmão Aldo, assim fazia Jesus, fazia Maria Santíssima, colocava o nome de Deus. Então, o que eles faziam? Eles ponhavam a doutrina perfeita de obediência a Deus. E doutrina se fala leis e mandamentos do nosso Deus. Então, a doutrina de Jesus, de Maria Santíssima e da Santa Vó Rosa. A nossa doutrina não é invenção humana, mas vem dos céus. Ela é a doutrina de Jesus Cristo, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e dos santos profetas e dos santos apóstolos. São ensinos e regras de conduta que eles praticaram em toda a sua vida terrena, deixando-nos um exemplo perfeito de fé, também de obediência e amor a Deus. A doutrina apostólica é um conjunto de ensinamentos básicos de nossa fé, vindos diretamente de Deus o Pai para nós. Ela santifica, purifica os nossos corações, revela a vontade divina
e nos mostra os mandamentos que conduzem a uma vida justa, piedosa e cheia de esperança. Por isso, a nossa fé é apostólica. Ela prepara homens e mulheres santos para Deus, formando um povo separado, consagrado e um povo fiel. Em Provérbios, há um ensinamento muito significativo que diz: a doutrina do sábio é uma fonte de vida para livrar dos laços da morte. Assim, a doutrina é fonte de sabedoria divina, que leva a criatura que a aceita a ser sábia e prudente, e ter discernimento, mansidão e pureza de coração. Foi exatamente assim que viveram Jesus, nosso Senhor, sua mãe Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, mansos e humildes de coração, sábios e prudentes, sempre amantes do bem e afastados dos laços do inimigo. Eles amaram a Deus de todo o coração e tudo fizeram na terra para servir o Pai Celestial, desprezaram as tentações e as maledicências, foram piedosos, respeitaram as coisas sagradas e, sobretudo, honraram o templo do Senhor. Esse deve ser também o caminho de cada apostólico, é ter a doutrina gravada no coração e colocá-la em prática em sua vida diária. Não falar, no pensar, no agir, no trabalho, nos estudos e em todos os lugares por onde andar. O verdadeiro apostólico deve cultivar o temor de Deus em seu coração e respeitar o ambiente sagrado da igreja. Isso inclui, principalmente, a devoção e o respeito durante as reuniões. A oração não é um momento qualquer, é o instante em que falamos com Deus e com seus santos. Eu, irmão Aldo, tenho observado, tanto na sede quanto nas congregações, que alguns irmãos, durante a oração, conversam e se distraem. Alguns coristas guardam cadernos e instrumentos antes de determinar a oração do pastor. É preciso compreender que na oração estamos diante do Altíssimo Deus. O apóstolo São Paulo, em sua carta aos Tessalonicenses, incentivou e disse: orar sem cessar. E Jesus ensinou aos seus discípulos o valor da oração. O dever de orar sempre é e nunca é esmorecer. A oração é uma alma espiritual que Deus nos concedeu para nos defendermos do mal. Também São Paulo escreveu aos Efésios dizendo: tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança, súplica por todos os santos. Portanto, irmãos apostólicos, compreendo a importância dos momentos de oração em nossa igreja e em sua vida particular. Durante as reuniões, mantenham-se em oração, ligados a Jesus e ao Consolador, a Santa Vó Rosa e a mim, irmão Aldo, para que todos recebam abundantes bênçãos. A Santa Vó Rosa e eu esperamos que todos aceitem esses conselhos e que os pais ensinem seus filhos a respeitar a hora de oração, formando desde cedo corações piedosos e reverentes. Desejo que a Santa Vó Rosa, juntamente com Jesus e a Virgem Maria, ilumine vossos espíritos, tornando-os sábios, prudentes na vida espiritual. Que cada apostólico seja um exemplo da doutrina
testemunhando com sua conduta que é possível viver em santidade, em obediência, em amor ao nosso Pai Celestial. Esta primeira mensagem do Santo Irmão Aldo foi de julho do ano de 2010. Amados irmãos, vamos citar um exemplo. Por que nós falamos da disciplina apostólica? Porque ela é eterna. Porque ela não é mudada e nunca vai mudar. Vou citar novamente um exemplo. Os irmãos lembram aquele povo de Israel sendo escravizado ali, e Deus deu uma missão a Moisés. Mas Deus não falou a Moisés, vai lá e tira aquele povo. Não é só isso não. O que Deus deu de missão para ele? Para que ele ensinasse aquele povo a amar a ele, Deus. E ensinasse os princípios básicos de obediência no seu proceder. Além de ensinar a eles aos mandamentos de Deus. E não foi o que ele fez? Por isso que aquele povo foi vencedor. Os que não obedeciam e saía fora, como nós conhecemos como disciplina, de obediência, ficavam pelo caminho. E aqueles que seguiam os ensinos dele, porque foi orientação do Pai, ali perseveraram na fé, manteram a sua postura, a sua obediência, o seu modo de falar, o seu modo de vestir, e foram sendo vencedores. Foi assim também com os apóstolos. Eles nos ensinavam, não só os mandamentos de Deus, mas ele ensinava que o Filho de Deus devia obedecer e se proceder como o verdadeiro Filho de Deus. Quando a Santa Avó Rosa passou a receber as revelações de Jesus, ela já era desde o início sendo preparada por Jesus nosso Senhor. É claro que cada santo, seja os profetas, os apóstolos, eles foram testados em sua fé e obediência e no seu proceder. E não foi diferente da Santa Avó Rosa. Então Jesus foi ali abençoando ela, cuidando dos seus dons, de suas qualidades especiais, até o ponto dela poder se revelar a ele. E qual foi o procedimento? E falava para ela, o povo tem que obedecer os mandamentos de Deus, de meu Pai, que é a doutrina. E depois, ele sabia, Jesus, que o mundo iria cada vez mais na iniquidade, na maldade, e o que ele fez? Através dela, instituiu a disciplina de nossa igreja para que cada apostólico que frequentasse as reuniões se vestisse, se procedesse dignamente através da vontade dele, Jesus. E foi o que ela fez, foi uma luta muito grande. Por isso que a disciplina, ela foi muito combatida em nossa igreja, mas nunca foi alterada. Quando o Santo Irmão Aldo passou a administrar a igreja, e ele tanto na parte material e espiritual, muitas vezes, os irmãos já viram muitas vezes no boletim, a luta dele era imensa, para que queriam mudar tudo, que a igreja queria mudar a disciplina, muitos que saíam, muitos que falavam, mas ele sempre falava, a disciplina implantada pela Santa Avó Rosa, por ordem de Jesus, não será modificada, custe o que custar, ela será mantida. É a garantia da vitória de cada um de nós. Não adianta o apostólico fazer tudo o que ele quer, jogar em loteria, participar de bailes, participar de jogos. Não adianta nada. Mas a garantia do seu proceder é a obediência a tudo que foi ensinado para ter a oportunidade de salvação. Jesus disse, o vencedor jamais sofrerá o dano da segunda morte.
Mas o que ele quis dizer com essas palavras? Que todo aquele que luta, vence, põe em prática, obedece a doutrina, também a disciplina, que é o modo de se proceder, seja em qualquer lugar, esse é um vencedor. E o vencedor jamais ele sofrerá o dano da segunda morte, que é a morte do espírito. Todos nós estamos sujeitos ao dano da primeira morte, que é a morte do corpo. Ninguém vai viver aqui nessa terra eternamente. Mas nesta terra, nós temos que ser obedientes e sermos vencedores, como Jesus falou e como a Santa Avó Rosa ensinou. Porque quando o nosso corpo tombar, é essa obediência que vai dar a oportunidade de o dano da segunda morte, que é a morte do espírito, não estar sobre o seu espírito. E seu espírito será levado eternamente na glória de Deus, o nosso Pai. É a recompensa de todo filho de Deus. Então, falamos de doutrina, falamos de disciplina. A disciplina, ela não é difícil de ser seguida. Ela é leve, ela é suave, como Jesus disse. Basta obedecer. Em todos os lugares, pode estar na igreja, porque a disciplina, ela não é só respeitada dentro da igreja, é fora também. Porque as pessoas notam o proceder do apostólico. Olha, aquele apostólico realmente se veste dignamente, como ensina na igreja dele. Tudo isso. Isso nos traz esse benefício de sermos abençoados, guardados, protegidos, amparados em todos os momentos e onde nós estamos. É só clamar, é só pedir. Mas se deixar de agir conforme é ensinado, a disciplina de nossa igreja, é claro que muitas vezes acaba tendo consequências daquele erro. Falta de obediência e de amor. Mas o que ensina a nossa igreja? A disciplina apostólica, ela é eterna, ela não vai ser mudada de modo nenhum, custe o que custar, como o santo irmão Aldo disse. E ele disse para Santa Avó Rosa no início do seu ministério: a doutrina e a disciplina que a senhora deixou, lutarei, ela não será mudada, e darei minha vida por essa igreja e por tudo que a senhora implantou. Amados irmãos e irmãs, boletim da mensagem do Santo Irmão Aldo, também de julho de 2010. Ele disse assim: amados irmãos e irmãs, vamos refletir sobre um tema essencial para a nossa fé, a disciplina apostólica. Essa disciplina não é fruto de opiniões humanas, nem de modismos passageiros. Ela é eterna, é imutável, é firmada na verdade e na justiça de Deus. É por meio dela que somos conduzidos à santificação e à moralização dos costumes, para que possamos viver de maneira honrada diante do Senhor e dos homens. A disciplina apostólica não nasceu de ideias humanas, mas foi estabelecida por Deus e confirmada por Jesus através da missão da Santa Avó Rosa. Por isso, ela não pode ser alterada ou enfraquecida, pois o que é eterno não se molda às vontades do mundo. Assim como a igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, também nós devemos permanecer firmes na disciplina que nos foi confiada. O propósito da disciplina é claro: santificar um povo para Deus e preservar a pureza dos costumes. Ela nos orienta em como devemos proceder, falar e até mesmo nos apresentar.
Cada detalhe da disciplina é um cuidado divino para que não sejamos contaminados pelos costumes do humano. É claro, esses costumes corrompem o coração. Mas eu fui convidado para aquele lugar. Simplesmente fala que não gosta, não vai. É não participar. Eu vou porque me convidou. Aí sim, aí está saindo fora do que a Santa Avó Rosa ensina, que é a disciplina e o seu dever sagrado. Eu, irmão Aldo, reafirmo a todos os que nossa doutrina e também nossa disciplina não sofreram mudanças. Nada foi modificado. Elas continuam sendo as mesmas que a Santa Avó Rosa implantou com Jesus nesta igreja. Antes de receber o seu galardão, como Espírito Consolador, todas as leis que ela nos deixou e todos os costumes que nos ensinou permanecem intactos e válidos até hoje. Como disse o apóstolo São Paulo em suas palavras, a autoridade que o Senhor nos deu é para a edificação e não para a destruição. Não me envergonharei. Então, ele esclarece aqui, não podemos nos envergonhar daquilo que nós seguimos e praticamos, porque é a vontade de Deus, porque somos seus filhos, somos a sua criação. Ou seja, a autoridade apostólica, incluindo a disciplina, foi dada por Deus para a nossa edificação espiritual. Portanto, tudo aquilo que a Santa Avó Rosa proibiu, como o uso de determinados objetos superfluos, a participação em ambientes inadequados, a adoração de costumes mundanos ou uso de vestes que comprometem a dignidade e a pureza do caráter, continua sendo parte de nossa lei disciplinar. Nada foi liberado ou flexibilizado. Essas recomendações não são meras regras humanas, mas orientações espirituais que protegem a alma e mantêm o fiel separado do mundo. A Escritura nos afirma: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos viver a vontade de Deus, né? Vivemos em tempos em que alguns tentam relativizar ou flexibilizar a disciplina, mas nós, como apostólico e filhos de Deus, não podemos nos deixar enganar. A disciplina apostólica é a mesma ontem, hoje e será até o fim, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, conforme está registrado em Hebreus. Permanecer fiel à disciplina é permanecer fiel ao Consolador, fiel a Jesus e ao próprio Deus. Queridos irmãos, irmãs, sejam fiéis à Santa Avó Rosa. Não se deixem enganar por vozes que tentam relativizar ou enfraquecer a disciplina apostólica. A fidelidade a essa disciplina é sinal de amor, é sinal de obediência, e é por meio dela que alcançamos a santificação e permanecemos firmes no caminho da salvação. Desejamos que esta mensagem fortaleça a fé, ilumine o caminho e nos inspire a permanecer firmes, obedientes na disciplina eterna que nos foi confiada. Amém. Amém quer dizer assim seja, né? Então, nós temos a mais perfeita disciplina e doutrina. É só obedecer e virar as costas para o pecado. Não é um gesto de fanatismo, é um gesto de fé.
É um gesto de amor por aquilo que a Santa Avó Rosa deixou, lutou por nós, a obediência, do que ela nos ensinou, o nosso proceder. Jesus não quer uma igreja que viva debaixo do pecado e faz o que bem quer nesse mundo, joga, deseja o mal para os outros, ciúme, muita coisa que acontece no mundo. Nós vivemos nesse mundo, mas vivemos debaixo da graça dela, debaixo do seu manto protetor, mas ela espera, ela e o Santo Irmão Aldo, a obediência aos princípios que são ensinados na nossa igreja. Primeiro, como fala na primeira mensagem, a doutrina de Jesus e da Virgem Maria e da Santa Avó Rosa, que são as leis do Pai que nós devemos obedecer, que eles honraram nos seus ministérios. E a disciplina, que foi através do Pai, de Jesus, criou para que o verdadeiro Filho de Deus viva nesse mundo de acordo com a sua vontade. Porque Jesus deu a vida por nós, a Santa Avó Rosa deu a vida por nós, o Santo Irmão Aldo deu a vida por nós. Então, finalizando, a doutrina, a disciplina de nossa igreja, ela nunca vai ser alterada. É como o irmão Aldo disse, custe a luta que for, ela será mantida, porque é a garantia da vida eterna, ou seja, da obediência, a fidelidade ao Filho de Deus, a vida eterna na glória de Deus, o nosso Pai. E quando sai da disciplina, é claro, sente, porque o seu coração se abre para que o império do mal ali comece a encher a sua cabeça, começa a deixar de vir na reunião, sai da igreja, passa a se vestir de modo diferente, né? Não se veste como devia se vestir, no seu proceder, tratam as pessoas, aí vai indo. E o mal, o que ele vai fazendo? Ele vai mastigando o coração daquele Filho de Deus. Ele vendo aquele coração enfraquecido, ele procura de toda maneira empurrar ele fora da igreja, para seguir a vontade dele. Mas se o apóstolo, né, for firme e corajoso, ele não se deixa levar por nada. Tem um hino, eu gosto muito de um hino de nossa igreja, que fala assim, meu amigo, hoje, ele fala sobre o amigo que saiu da igreja, que está sofrendo muito, e ele fala, vem para a igreja, aqui é a sua casa. Então foi um chamado, né? Um hino que diz que é um chamado, porque aqui tem tudo que nós queremos através de nossa fé. Irmãos, eu deixo no seu coração essas palavras, né, que estão no boletim desta semana, e eu convido os que estão assentados para se colocarem em pé. Vamos cantar nesse momento o hino do nosso inário, Minha Oração, número 122. Oh
Olha aqui a oportunidade que nós temos. Lembre, irmãos, quando vem para a reunião de oração, sabem que a presença desses santos estão em nosso meio. Eles vão nos envolver com o Espírito Santo do nosso Pai. Esses santos vão ouvir as suas súplicas, suas orações, seus pedidos, indistintamente se pedem para apostólico ou não. Mas através do seu coração sincero, vão pedir em oração para esses entes queridos também que não são da igreja, pedem para o seu lar, sua família. Nós vemos que o mundo como está, temos que estar em comunhão com ela e com o Santo Irmão Aldo, com Jesus e com a Virgem Maria. Pedem também para essas pessoas que vivem no mundo. Mas eu vou pedir para a pessoa que vive em outro país, eles não vão ouvir nós falarmos nada. Mas a sua oração está escrita no Evangelho do Reino dos Céus. Ela é ouvida e atendida por Deus. E quando pede para essas pessoas que estão sofrendo, elas não vão ouvir, mas elas vão sentir a paz no seu espírito, a unção que Deus vai dar a eles através desses santos. E eles vão ter coragem de lutar pela vida, a luta que eles enfrentam. Então é importante pedir em oração, porque quando tem essa oportunidade de vir na reunião de oração, sabe que essa reunião é conhecida como encontro com o Espírito Santo e a Trindade excelsa. Nesse momento eu darei alguns minutos para fazerem a sua oração e fazer a sua súplica e os seus pedidos. Amém. Vamos cantar o hino do nosso cenário, Glória e Louvor, número 81. Quero agradecer mais uma vez, fiquei muito feliz de poder estar novamente com os irmãos. Agradeço do meu coração, agradeço também pela recepção, não só a mim, mas a todos os pastores. Nós temos uma missão de trazer essas palavras, esses ensinos que a Santa Avó Rosa, Santo Modo deixou. E isso é maravilhoso, nós podemos estar unidos. Concluindo, as palavras do Santo Modo, somos uma família só, a família da Santa Avó Rosa. Todos em reverência, vamos fazer nossa oração e encerrarmos a nossa reunião de oração. Glória, honra e louvor, Pai, a seu santíssimo nome e a todo o poder celestial, porque nos concede esta oportunidade para que nós colocamos em nosso coração tudo que esses santos nos ensinaram. A Santa Avó Rosa nos ensinou, nos mostrou sobre a doutrina, a disciplina, o santo profeta Irmão Aldo e Jesus muitas vezes. Jesus, Pai, seu Filho amado, exigiu da Santa Avó Rosa que esse povo obedecesse, para que ele pudesse colocar os seus ensinos no coração de cada um que ame ele a Jesus e sua querida mãe, Virgem Maria Santíssima, que ama a Santa Avó Rosa
e amo o Santo Irmão Aldo, que todos os momentos do seu ministério procurou nos mostrar o valor da nossa obediência, da nossa consagração e do nosso amor. Peço para esses nomes, cujos nomes estão anotados e colocados nesta caixa de pedido de oração. Sei que são vários nomes anotados de pessoas que não são apostólicas e também de pessoas que são apostólicas. Enfim, que a sua bênção, Pai, que essas bênçãos tão preciosas, da unção que está com Jesus, com a Virgem Maria, com a Santa Avó Rosa, com o santo querido profeta Irmão Aldo, é derramado sobre esses nomes, e cujos nomes anotados e colocados nessa caixa de pedido de oração, dando a eles essas bênçãos tão preciosas para vencerem as lutas, as dificuldades, a saúde, enfim. Que a sua graça esteja, através desses santos, em cada nome que é anotado e colocado nesta caixa de pedido de oração. Despede a todos com a paz do Senhor. Os anjos já estão prontos para guiá-los, orientá-los no caminho de regresso aos seus lares, e eles continuem com a sua missão, porque ao se descansarem para o novo dia, se repousarem, eles estão agindo com todo o poder que foi dado a eles, para cuidar de cada um no seu descanso e também o acompanhá-los no trabalho ou deixar os seus lares, os seus filhos, e eles ali guardarão e protegerão. Que a sua bênção, Pai, como a bênção de Jesus, da Virgem Maria, da nossa querida e Santa Avó Rosa, do nosso amado profeta Santo Irmão Aldo, esteja com todos, dominando a vida de todos, o coração de todos, hoje e sempre. Amém. Que a Santa Avó Rosa abençoe.